Queridos amigos, nós sabemos, já aprendemos, que Deus é Pai misericordioso, que Ele não desampara a nenhum de seus filhos, que paralelamente às situações dificultosas que encontramos pela vida, o Pai nos envia alentos para nos ajudar e nos fortalecer. E é o que nos mostra justamente duas notícias veiculadas pela imprensa nesta semana, que vou trazer aqui para compartilhar com vocês. São notícias que, a meu ver, são muito positivas e estão dentro justamente da misericórdia, das bênçãos de Deus aos seus filhos aqui da terra. A primeira nos fala que um bebê nascido na última sexta-feira, 23 de outubro, no Hospital Universitário São Jorge, na cidade espanhola de Huesca, teve anticorpos contra a Covid-19 detectados em um teste sorológico. O recém-nascido chegou a testar positivo para a doença causada pelo novo coronavírus, em um primeiro teste, mas depois deu negativo num segundo exame. Segundo informações da imprensa espanhola, o caso chegou a intrigar os médicos por causa do primeiro diagnóstico positivo para a Covid-19. No entanto, após ser respeitado o protocolo de esperar 48 horas para a realização de um novo teste, o diagnóstico negativo leva a crer que o bebê pode ter adquirido os anticorpos pela placenta da mãe. Os casos relatados de transmissão de anticorpos da mãe para o bebê são raros no mundo. O mais frequente é a presença do vírus no recém-nascido, que pode acontecer até pela contaminação do ambiente. No caso do bebê espanhol, a hipótese de transmissão pela placenta é a mais provável, porque os recém-nascidos não são capazes de gerar por si próprios a imunidade contra a Covid-19. O processo é conhecido como transmissão vertical. A mãe do bebê nascido em Huesca já havia dado positivo num teste, quando deu entrada no hospital, o que reforça a tese de transmissão dos anticorpos pela placenta, que fornece nutrientes da mãe para o feto. Essa notícia me pareceu assim muito positiva, porque, a par da epidemia, a gente começa a ver que tem situações altamente positivas, como é o caso do nascimento desse bebê já com anticorpos, né? A meu ver, nos mostrando que precisamos confiar na misericórdia divina, né? Que como nada é por acaso, tudo obedece às leis de Deus, obedece a seus desígnios. Essa pandemia está dentro, obviamente, de seus desígnios. Mas, como eu disse, essa notícia já nos traz algo alentador. A outra notícia nos fala de uma estudante de 14 anos de idade, premiada por descobrir molécula que pode ajudar a combater o coronavírus. Ela ganhou o prêmio de melhor cientista jovem dos Estados Unidos. Ela tem apenas 14 anos e já trabalha na corrida para encontrar uma cura para a Covid-19. O nome dela é Anika Chebrolu, de descendência indiana, estudante do ensino médio em Frisco, no Texas. Descobriu uma molécula que poderia se ligar ao novo coronavírus e inibir sua capacidade de infectar pessoas.
Ela começou sua pesquisa na escola Nelson, em Frisco, quando ainda não havia notícias sobre a nova pandemia de coronavírus. Disse ela: há alguns anos, investiguei a pandemia da gripe espanhola de 1918 para um projeto escolar e fiquei fascinada por vírus e pela descoberta de medicamentos. Ao fazer sua pesquisa, descobriu a metodologia em silico, que utiliza simulação computacional. Diz ela, fiquei surpresa que pudéssemos usar métodos computacionais para identificar e desenvolver moléculas potenciais semelhantes a remédios para combater doenças. Ela afirma que tem planos concretos para investir o dinheiro que ganhou de prêmio como o melhor cientista jovem dos Estados Unidos. Disse ela, planejo usar os $25.000 para continuar minha pesquisa e financiar minha organização sem fins lucrativos, que oferece material e equipamento a crianças que necessitam de ajuda para seguir nas carreiras que desejam. Ela também planeja guardar parte do prêmio para pagar seus estudos na universidade. Perguntada sobre o que diria, a partir de sua experiência, a outros jovens que podem estar interessados na ciência, ela recomendou não deixar de questionar. Disse: lembre-se sempre de não deixar de fazer perguntas e de ter confiança em si mesmo. Certifique-se de aproveitar qualquer oportunidade com suas melhores habilidades, pois você nunca sabe onde pode chegar. Olha que maravilha! Uma jovem de apenas 14 anos demonstrando todo esse potencial, todo esse esforço em benefício da humanidade, né? E aí a gente fica lembrando da situação atual aqui no Brasil, quando, infelizmente, autoridades públicas ficam se digladiando com a questão da vacina, né, contra o coronavírus, por questões políticas, interesses políticos. Essa jovem de apenas 14 anos nos dá uma demonstração realmente de uma conduta exemplar. O que poderíamos dizer assim, demonstra ser um espírito acima da nossa mediana, né? Então, eu gosto sempre de estarmos divulgando essas notícias tão positivas, né? As duas vinculadas à questão da epidemia do coronavírus. Hoje nós vamos estudar uma lição do livro Vereda Familiar, ditado pelo espírito Teresa de Brito, através da psicografia de Raul Teixeira. É a lição de número 3, que tem por título Ilumine suas horas. Repetindo, ilumine suas horas. Diz Teresa: enquanto vivemos nas experiências do mundo por entre lutas, equívocos e construções felizes, poucas vezes damos valor ao tempo que o Pai Criador nos concede para a evolução de nós mesmos. Faz-se preciso, porém, iniciarmos o esforço de avaliação quanto às bênçãos das horas a se escoarem em nossas mãos. Essa advertência de Teresa de Brito nos remete à parábola dos talentos, contada por Jesus, que relata que o Senhor age como um homem que, devendo fazer longa viagem, chama seus servidores e lhes coloca nas mãos seus bens. Ao retornar, pede-lhes contas do que fizeram com aqueles bens. 2 deles aplicaram e multiplicaram os bens, mas o terceiro ficou com medo e os enterrou, nada fez.
O Senhor agraciou os dois primeiros pelo esforço deles, pela ação positiva deles, e puniu o que nada fez com os bens que recebera. O tempo é um talento que Deus coloca em nossas mãos. E como Teresa de Brito nos alerta, nós precisamos fazer uma avaliação. Né? O que estamos fazendo justamente com esse talento? E daí, nessa lição, Teresa vai recomendando formas de bem utilizarmos o nosso tempo. Ela diz: nos caminhos terrenos, aproveite as suas horas para os exercícios corporais, mantendo a forma física em regime de saúde, mas não eternize ginásticas. Quando você sabe que o serviço de amor prestado aos outros transforma-se em excelente exercício para o espírito, fazendo-o elegante e nobre perante Deus. Nós sabemos que devemos sim cuidar do corpo, pois ele é o instrumento para a vida terrena. É ele que nos oferece a oportunidade justamente de crescimento, porque só o corpo é que nos permite aqui estarmos, né, para realizarmos a nossa caminhada durante essa reencarnação. Né? Mas não devemos exagerar, como Teresa nos lembra, né? Não podemos cuidar apenas do corpo. É preciso cuidar também do espírito. Por quê? Já aprendemos, corpo são e mente sã, ou seja, que haja equilíbrio. Né? O serviço no bem é ginástica para o espírito, assim como a ginástica física equilibra o corpo. Então, nós precisamos justamente desse equilíbrio entre corpo e espírito. Né? E nos exercícios físicos, né, no exercício para o corpo, nós não precisamos virar manequins, né, para ficarmos exibindo a barriga tanquinho, né, e nem os gominhos, como a juventude gosta de apresentar nas academias. Né? Façamos o exercício para manter a nossa saúde física, mas lembrando disso, de destinarmos tempo para cada uma dessas atividades. Cuidar do corpo, mas cuidar da alma também. Né? Continua ela nos dizendo: dedique-se às alegrias, às distrações e passeios culturais, recolhendo nos olhos e no coração os quadros belos da natureza festiva. Porém, procure não viver somente de gorjeios turísticos. Quando você identifica tantos sofredores, tantos necessitados a requererem alguns instantes da sua preciosa atenção, ocasião em que você faria importantes incursões, quer dizer, viagens, na alma alheia, fazendo-se bendito amigo ante os olhos celestes. Sabemos que precisamos, sim, do lazer, como ela própria diz, né? Faça o seu lazer, faça o seu passeio, tenha o seu descanso. Mas não pode o turismo ocupar todo o nosso tempo disponível. A gente constata que há pessoas que se aposentam e não param mais em casa. Vivem viajando o tempo todo. Eu conheço algumas pessoas que têm e realizam esse propósito, principalmente depois que se aposentam. Né? E eu acho curioso quando pessoas me dizem: você está aposentado e continua trabalhando? Pare com isso e vá viajar, vá conhecer o mundo, vá se divertir.
sinceramente, eu não consigo ver o que há de errado em trabalhar, em continuar trabalhando, mesmo estando já aposentado na atividade profissional que eu tinha, né? O que eu tomo cuidado é de não ser um workaholic, ou seja, um viciado em trabalho, aquela pessoa que tem compulsividade para o trabalho, que nós sabemos também que isso é uma disfunção, né? Mas eu procuro desenvolver uma atividade, ainda desenvolver uma atividade profissional no tempo que me é proporcionado, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira tranquila, porque eu percebo que são oportunidades de eu compartilhar valores, de eu compartilhar conhecimentos, né? Esta semana ainda tive uma grata surpresa, justamente em razão de eu estar em atividade profissional. Uma jovem estagiária num escritório que eu atuo num trabalho específico com um grupo. Na quarta-feira, que é o dia da nossa reunião, num dos intervalos, ela me chamou na cozinha para me dizer: olha, hoje, você sabe, é o meu último dia. Nós ficamos juntos ali quase 3 anos. Ela disse: você sabe, hoje é meu último dia, eu vou, na nossa reunião, ao final, fazer uma despedida de todos vocês. E quero lhe dizer que eu aprendi bastante com todos vocês. Aprendi a adquirir conhecimentos técnicos com todos vocês. Mas com você, em especial, eu aprendi algo mais, ela me disse. Eu aprendi sabedoria, porque em todo esse tempo o que eu percebi é que você se diferencia na conduta por determinados valores. Isso me deixou muito satisfeito no sentido de perceber que eu pude, durante esse tempo, trazer alguma coisa, ofertar alguma coisa de positivo a essa jovem. Nesse grupo, como eu procuro fazer em outros grupos que participo de trabalhos profissionais, assim, grupos contínuos, nesse grupo, então, nós, desde que iniciamos, nós estabelecemos como regra iniciarmos todas as nossas reuniões de trabalho com a leitura de uma lição do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, que são lições curtinhas, mas muito profundas, e é interessante a gente notar que quase todas as semanas, um ou outro participante, ao término dessa leitura inicial, e depois eu faço a prece, né, um ou outro sempre diz assim: poxa, essa lição foi para mim hoje, poxa, eu estava precisando justamente dessa lição, né? Eu acho isso assim muito interessante. E o mais interessante ainda é que num grupo hoje estamos em 6 pessoas, só eu sou espírita, mas todos os outros participam ativamente desse momento da prece e da leitura da mensagem positiva, né? Então, é o trabalho profissional que me enseja a oportunidade de levar essas mensagens. Joana de Ângeles, na lição Jesus e Repouso, do livro Jesus e Atualidade, do qual nós fizemos a lição a semana passada, nos diz, entre outras coisas: há no homem sempre presente um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho, refazer energias. A febre das viagens toma conta das criaturas. Laboram elas até a exaustão, assumem compromissos para pagar depois. Jesus comentou que o Pai até hoje trabalha e ele trabalha também. O trabalho é lei da vida, tanto quanto o é o repouso.
Este, porém, não é paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. E aqui, abrindo um parênteses, na fala da Joana, vamos comentar assim: essa corrida da busca de coisa nenhuma, como costumam acontecer em certas viagens de passeio que fazemos, né? No retorno, a gente fica se perguntando por que a gente entrou naquela roubada, né? Por que fizemos aquilo que não foi nada positivo. Voltando. Como repouso, entenda-se tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida. Então, um enfoque diferente justamente para o repouso, né? No teu programa de saúde física e mental, inclui o repouso como necessidade prioritária. Cuida, porém, do que farás como recurso repousante. Como comentamos, né? Nem sempre aquela viagem tão badalada, tão desejada, será realmente um repouso, né? Então, precisamos também, quanto ao repouso, como Joana nos diz nessa lição, cuidar do que é que nós vamos eleger como recurso repousante. E Teresa de Brito continua nessa lição que estamos estudando. Busque repousar nas fadigas, dando ao veículo corpóreo o de que necessita para prosseguir ativo. Todavia, evite descansar excessivamente, considerando que o repouso muito longo vive parede contígua com a preguiça, que deformaria as suas possibilidades de ser útil. Vamos refletir nessa afirmativa de Teresa de Brito. Tomarmos o cuidado com a preguiça. Preguiça, normalmente, assim, o mais comum, o significado é aversão ao trabalho, como está lá no dicionário, né? Pode ser negligência também, apatia, ociosidade. Mas a preguiça, enfim, é uma doença da alma. Ela provoca sérios transtornos para o desenvolvimento de uma vida digna e saudável, acarretando em seu portador desequilíbrios que o arremessarão de encontro a prejuízos de toda a ordem, tanto material quanto espiritual. Os efeitos provocados pela preguiça iniciam-se de forma sutil e quase imperceptível, na forma de um pequeno desânimo que, se não for logo detectado e combatido, se fixará nas engrenagens psíquicas do indivíduo e o levará à invigilância, colocando-o, inclusive, como presa de entidades infelizes, os chamados obsessores. Então, precisamos ter cuidado com a preguiça, com aquele descanso excessivo que possa configurar a preguiça. E a respeito de preguiça especificamente, na Revista Espírita de 1858, no mês de junho, há uma dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance Dufault, tratando da preguiça. São Luís conta uma parábola e finaliza dizendo: eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, aqueles cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Em verdade vos digo que sua vida será posta de lado como coisa imprestável,
quando seu tempo se cumprir. Compreendei isto como uma comparação. Qual de vós, possuindo no pomar uma árvore que não dá frutos, não dirá ao servo: corte aquela árvore e lance-a no fogo, pois seus ramos são estéreis? Ora, assim como aquela árvore será cortada por causa de sua esterilidade, também a vida do preguiçoso será lançada no refúgio, por ter sido estéril em boas obras. Recordemos que Jesus nos recomendou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigilância, né? E oração também. E no caso aqui específico, tomemos cuidado com a preguiça, porque a ociosidade, ou na ociosidade, nós estamos deixando justamente o tempo se escoar sem que produzamos nada de positivo. Teresa continua nessa lição, nos dizendo: para o agrado dos entes queridos, prepare petiscos e sobremesas que deliciem os paladares, pondo em ação as suas capacidades culinárias para a alegria de todos. Entretanto, não ouvide que há muita gente que morre pelo excesso de comida, que pouco a pouco vai minando a saúde orgânica sem que se perceba. Olha que interessante essa advertência de Teresa de Brito, porque nós sabemos que a obesidade é um problema atual e mundial, né? É uma preocupação para a área médica. A gente vê que hoje os planos de saúde, inclusive, têm programas para cuidar da obesidade, justamente para que não haja uma sobrecarga dos planos de saúde em decorrência da obesidade, né? Se nós formos ver de uma maneira geral, né, a gente sempre está colocando aqui de uma maneira genérica, nossa alimentação anda cheia daquilo que é designado por junk foods, ou seja, comida não salutar ou comida estragada, porque junk é lixo, né? Mas a expressão junk foods é no sentido de comida não salutar. Se a gente reparar, a gente ainda tem, de uma maneira geral, como eu disse, sim, hábitos alimentares não muito adequados, né? A gente percebe assim as reuniões familiares ou com amigos, normalmente são realizadas em torno da mesa ou em torno da churrasqueira, né? Mas não precisa exageros, precisamos tomar cuidado com os exageros e principalmente com as bebidas alcoólicas, né? E mesmo com os refrigerantes, que sabemos não serem salutares para a saúde. Uma pitadinha aqui ou lá, de vez em quando, não é isso que vai comprometer nossa saúde. Mas aqueles hábitos de consumo exagerado, né, de determinadas comidas, de determinadas bebidas, principalmente a alcoólica, sabemos que comprometem a nossa saúde, né? E ainda esta semana, falando a respeito de reunião com família e em torno da mesa, em nossa casa, aqui em nossa família, ou desculpa, em nossa casa, podemos e devemos estabelecer regras salutares para a comida e para a bebida. Se não temos o hábito do consumo de bebidas alcoólicas, não devemos proporcioná-las aos convidados, pois estaríamos nos contradizendo, né? Se não é bom para nós, já chegamos a essa conclusão, a bebida alcoólica não é boa para nós, também não deve ser boa para os outros, né? Então, não devemos entrar nessa contradição. Eu não bebo, mas nas reuniões em casa ofereço para os outros, né? Eu
tinha iniciado falando, esta semana ainda, eu e os filhos estamos programando justamente juntar as panelas aqui em casa, em data breve, para comemorarmos o aniversário de uma neta. E assim que minha filha me passou a mensagem, fez essa sugestão de juntarmos as panelas, eu já fui sugerindo providências, relacionando as comidas e a preocupação, né, de fazer algo que realmente atenda a todas. E minha filha postou, em resposta, uma mensagem que me surpreendeu. Ela escreveu assim: fica tranquilo, pai. Vamos fazer algo bem simples. A comida é só desculpa. Achei sábias as palavras dela. Realmente, o nosso intuito não é só simplesmente comer, né? Satisfazer as nossas necessidades alimentares. O que ela quis dizer é o seguinte: vamos nos reunir, é uma oportunidade, um ensejo de podermos conversar, de nos divertirmos juntos aí em sua casa, né? Principalmente porque minha filha de Campinas já há praticamente quase um ano, por causa da pandemia, não retornou, não esteve aqui em Marília para a gente, e nem a gente foi para lá. Então, será uma oportunidade de a gente estar realmente nos confraternizando, mas sem exageros de comida ou de bebida. Achei muito interessante quando ela usou essa expressão: a comida será só uma desculpa para a gente estar se reunindo, né? Então, conforme Teresa nos coloca, tenhamos os devidos cuidados também na nossa alimentação. E ela finaliza justamente essa lição nos dizendo: na órbita da sua vida, não lance fora os tempinhos tantas vezes desprezados. Aproveite-os. Para escrever um ligeiro bilhete de carinho a alguém enfermo ou enfrentando graves momentos. Vou perguntar ao Donizete para ele me dar um retorno se ainda estamos no ar, porque havia saído aqui da tela. Mas então, repetindo: na órbita da sua vida, não lance fora os tempinhos tantas vezes desprezados. Aproveite-os para escrever um ligeiro bilhete de carinho a alguém enfermo ou enfrentando momentos graves. Contate um irmão, alimentando-lhe as iniciativas das boas obras. Telefone a um familiar ou amigo que não veja há muito tempo, demonstrando atenção. E aqui nós poderíamos acrescentar que nestes tempos, né, difíceis, e que a gente tem relatos do incremento nos casos de suicídios, às vezes um telefonema, um contato que a gente possa fazer com alguém, poderemos evitar, às vezes, um ato tresloucado do suicídio. Costure retalhos para cobrir corpinhos carentes, ou seja, façamos roupas para podermos distribuir aos carentes. Pregue botões em alguma peça que será válida para alguém. Arrume uma gaveta para encontrar utilidades para muita gente. Nós sabemos que durante o tempo, vamos acumulando coisas e até perdemos conta do que temos, né? Nós constatamos isso principalmente quando a gente faz mudança de residência, né? Porque daí você tem que abrir todas as gavetas, pegar todas as coisas, embalar tudo, depois recolocar, e nesses momentos a gente vê quantas coisas a gente tem que a gente nem lembrava mais da existência daquilo, né?
Cuide de um jardim ou de um vaso de planta. Isso é até uma terapia, né? Nós sabemos, é uma terapia. O quanto é gostoso esse contato, né? Mais direto com a natureza, né? Cuidar de um jardim, cuidar de uma planta. Borde uma peça, teça um agasalho, desenvolva ideias felizes para fazer o bem a alguma pessoa que você saiba precisada. E aqui nós poderíamos acrescentar uma série de outras atividades, atitudes. Né? O Donizete ainda falava, divulgava no início, hoje, sobre o trabalho do Departamento Assistencial do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, que está necessitando de contribuições, né, de roupas, calçados, enfim, materiais que possam ser fornecidos às famílias necessitadas. Né? A gente tem visto na imprensa local a necessidade de doação de sangue. Os estoques do Hemocentro aqui em Marília estão abaixo do nível necessário ou recomendado. Então, a doação de sangue também é um emprego do tempo de uma maneira assim extremamente positiva e salutar em benefício de outras pessoas. Né? Podemos fazer visitas a hospitais e asilos, embora hoje, obviamente, com toda a restrição que a pandemia está ocasionando, impondo. Nós podemos fazer atendimentos fraternos, né? Mesmo de maneira virtual. Antes da pandemia fazíamos presencial, mas no momento, pelos cuidados recomendados, temos que fazer virtual, mas mesmo assim, fazendo por telefone, e hoje tem o recurso do FaceTime, né? Nós podemos conversar, pelo menos nos vendo na tela, né? Então, tem uma série de maneiras que podemos fazer o bem, empregar adequadamente aquele tempinho que, às vezes, vamos colocar entre aspas, nos sobra. Né? Teresa de Brito termina dizendo: você não necessita neurotizar-se numa perpétua motricidade, ou seja, para fazer essas coisas não preciso ficar como um doido, correndo para cá, correndo para lá. Apenas evitará as horas vazias, preservando-se da neurotizante inutilidade daqueles que, por estarem ocupados em não fazer nada, deixam de servir, desvalorizando os minutos. Se por você aproveitar esses tempinhos, a curto prazo terá encontrado motivos gloriosos de viver, terá aprendido a amar a vida e terá iluminado seu caminho, pois cada ação produtiva saída de você será um círio, ou seja, uma vela, de alegrias a clarear-lhe o caminho, desde a terra até o seu retorno às regiões do além, para recolher centuplicadamente o bem que tenha sido capaz de espalhar em tantas vidas, e o que os céus contarão e lhe devolverão com formidáveis acréscimos de paz e amor. É justamente o que desejo a todos os amigos que estão a nos ouvir hoje. Paz e amor. Que possam ter uma noite agradável, de bom descanso, de boa estada na espiritualidade. E que tenham um bom final de semana, juntando aí com o feriado. Né? Donizete. Nós temos um tempinho ainda, abrimos para aqueles que quiserem comentar ou perguntar. Fiquem à vontade. Lembrando que o tema é emprego do tempo. Né? Eu vou fazer uma colocação, uma reflexão aqui.
A gente fica assustado, Arquimedes. É Por para quê? assustar? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Muito pelo contrário, Silvia. É para a gente, justamente o que você Sim, disse, fazer uma reflexão. Se sim. houver necessidade de fazer uma correção de rumos, para que nos impactemos positivamente naquelas recomendações que temos desde Jesus. Né? Sim, Arquimedes, eu entendi a sua colocação. É assim, eu tomo cuidado ultimamente, principalmente nessa pandemia, né? Porque a gente está um pouquinho mais parado, as atividades nós tivemos que dar ficar um pouquinho mais tranquilo. E eu fiquei mesmo questionando. Aí você fica assim, eu tenho que tomar aquele cuidado para dizer assim, bom, se eu não estou fazendo isso, se eu não estou fazendo aquilo, você se assustar e fazer assim, olha, outro dia eu me deparei com essa frase e o Edson me corrigiu prontamente. Eu falei, olha, acho que vai ficar para a próxima encarnação. Eu estou fazendo tanta coisa que eu não deveria, ou deveria ter, principalmente deveria estar fazendo mais, né? Então, você não se apegar, tomar cuidado para você não cair no desânimo, porque o desânimo também é uma coisa assim, preocupante. Então, assim, é ótimo o estudo, mas nós temos que ver que realmente nós somos imperfeitos, nós ainda estamos lutando, trabalhando, e longe, né, assim, de mim, tá com essa perfeição toda, com esse trabalho todo, o emprego das horas, né, úteis, né? Mas ter a perseverança de que eu vou conseguir, eu vou fazer. Então, Sim. é uma coisa assim, porque para não desanimar, para falar assim, meu Deus, quanta coisa. Outro dia, com uma colega aí que assiste no grupo, ela vai se lembrar, ela vai falar, Silvia, pelo amor de Deus, eu fiquei assustada agora. Eu falei, não, calma. Eu falei, nós temos que saber a nossa condição, e a partir do momento que você se atentou para isso, já é um passo que você está dando. É um despertamento. Justamente. Verdade. O que está lá naquela questão, se não me lembro o número, se eu não estiver errado, é a 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o modelo, né, mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de guia, né, a resposta é o quê? Jesus. Agora, muitas pessoas dizem o seguinte: ah, mas eu não tenho condições de ser um Cristo, eu não tenho condições de ser um Jesus. Ora, mas o que nós precisamos para qualquer atividade que nós vamos fazer, o que nós temos que ter? Nós temos que ter um modelo, nós temos que traçar um objetivo, né? Por mais difícil que seja aquela tarefa, eu traço aquilo como objetivo, né, como meta, e vou desenvolver o meu caminhar de maneira a chegar justamente àquele objetivo, sem medo, sem receio e sem desânimo, como você disse também. Não posso desanimar. A tarefa é difícil? Pode ser difícil, mas é o que você disse, eu sou capaz. Não é? Por quê? Sou filho de Deus. Ora, quando a espiritualidade fala que, nessa questão do Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo e guia, ora, então eu vou procurar ver o que ele recomendou, o que ele ensinou e tentar conformar a minha conduta com aqueles ensinamentos, aquelas recomendações. Vou conseguir de plano? É óbvio que não, eu sei das minhas limitações, mas nem por isso vou deixar de perseguir essa meta de realmente fazer o meu progresso. Não vou também cair naquele equívoco de muitas pessoas que às vezes falam assim, como nós vamos ter N reencarnações, eu vou fazer um pouquinho em cada reencarnação. É óbvio que isso é um equívoco, né? Por quê? Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me melhorar, mais rápido eu farei o meu progresso, né? Porque, lógico, todos nós desejamos
chegar ao final da escala evolutiva, sermos espíritos puros, não é? Mas isso levará um tempo, mas tem que ter o esforço, né? Como aquele ditado que diz que para você fazer uma caminhada de 1000 passos, você tem que começar pelo primeiro, né? Agora, se nós não estudarmos a fundo justamente todas essas questões morais, para nós despertarmos e buscarmos as correções, nós vamos ficar patinando e nunca sairmos do lugar em que estamos, né? Então, sem medo, sem receio, mas muito obrigada, querida. com esforço. Sempre. Nós podemos acrescentar aí o seguinte, que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós podemos retardar o nosso progresso o tempo que nós quisermos. Existem espíritos que estão na espiritualidade inferior há séculos. E Deus aguarda. Por quê? Porque depende de nós nos sentirmos felizes do jeito que nós estamos ou não. Então, se eu quero alcançar a felicidade plena, o esforço deve ser da minha parte. Deus já está fazendo a parte dele para a nossa felicidade faz muito tempo, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Agora, pertence a nós. Querer avançar mais depressa ou não. E Deus respeita. Assim como nós também temos que respeitar o nosso semelhante. Muitas vezes nós criticamos aí os companheiros, os criminosos. É uma questão deles, é uma opção deles. Né? A evolução é muito pessoal, nós é que temos que fazer as nossas escolhas e seguir adiante. Deixando que cada um tenha o seu. Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades em que você pode ofertar ao seu semelhante uma informação ou uma recomendação, ou, enfim, fazer uma sugestão para que ele pense, para que ele possa fazer uma avaliação. Sempre, óbvio, respeitando, você não vai impor, né? Claro. Essa colega estagiária que eu fiz o comentário, né, da nossa reunião lá de trabalho desta semana, a questão de 2 meses atrás, nós tivemos uma reunião e, assim, uma conversa entre eu e ela a respeito dos rumos, né? Ela estava me expondo o que ela estava pretendendo, os rumos profissionais que ela ia seguir a respeito, ou assim que saísse ali desse escritório. E eu fiz uma série de observações a ela, porque ela foi me falando o que ela pretendia e percebi que ela estava, assim, com vários equívocos de visão e de procedimentos. Então, eu fui explicando para ela, falei, olha, do jeito que você vai estar fazendo, posso lhe dizer, você vai chegar neste ponto, mas se você alterar assim, assim, olha, você poderá ir muito mais longe na sua vida profissional. Então, procure avaliar, procure considerar isto. E nós ficamos mais de 2 horas ao final do expediente conversando e eu fazendo essas observações para ela. Nessa conversa de quarta-feira desta semana, ela me disse isso também, olha, você não sabe o quanto foi importante aquela nossa conversa daquele dia, porque eu mudei a minha visão a respeito do que eu pretendia fazer. Falei, fico feliz se eu pude contribuir com alguma coisa com você, mas eu poderia ter me calado com medo ou com receio de que ela ficasse com medo do que eu estava observando a ela ou propondo. Se eu ficar com medo, eu nunca vou auxiliar. Como é aquela questão, vou pedir licença aqui para Silvia para fazer uma observação, como é a questão de todos nós, do medo da morte, né? Lembro que lá, se não me engano, no capítulo 2 de O Céu e o Inferno, que Kardec diz que nós temos receio da morte ainda, embora já tenhamos passado por milhares de encarnações e desencarnações, passamos por esse processo N vezes, porque ainda guardamos medo, né? Temos medo da morte. E Kardec fala que nós só vamos perdendo o medo da morte na medida em que vamos compreendendo a nossa natureza de espírito,
que vamos compreendendo a imortalidade da alma, né? Daí nós vamos perdendo o medo da morte, né? Ora, mas para isso nós precisamos estudar, nós precisamos enfrentar o estudo, a avaliação dessas questões, porque senão nós nunca saímos do ponto em que nos encontramos. Muito bem. Alguém mais? E só lembrando, né, para finalizar, o maior talento que nós recebemos, né, que é o conhecimento agora com a doutrina espírita. Quer dizer, vou saber se outra encarnação eu vou ter esse conhecimento, essa facilidade, a saúde, o corpo praticamente assim, perfeito, né? Então, nós estamos com todas as oportunidades de estudo, de conhecimento, né? Então, seria um desperdício grande, né? Digamos assim. Porque, de primeiro, eu vejo aqui em casa, eu posso ir no centro espírita, o marido não se incomoda, tem tantos casais que um vai, o outro não deixa. Então, eu falo, é um talento, é uma bênção, né? Então, isso realmente eu levo em consideração bastante isso daí. Tem que aproveitar. Vou usar uma expressão bem assim, singela, Silvia. Como você disse, nós estamos com a faca e o queijo na mão. A gente só não aproveita se não quiser, né?